Olá, confenianos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam estudando bastante. Hoje eu vou resolver algumas questões de língua portuguesa, mas antes da gente resolver, eu gostaria de dar um recado para vocês, tá? A prova de vocês está bem pertinho de acontecer. E vocês têm que aproveitar, porque o Confé, ele está aqui fazendo, dando esse suporte para vocês, tá? Se tiver alguma questão, presta atenção, se tiver alguma questão que você não entendeu, que você ficou na dúvida, ou que você não entende muito bem, você pode estar mandando para a gente, tá bom? Porque uma vez por semana a gente vai estar fazendo essa resolução de questões do seu caderno, tá bom? A gente vai fazer fechado, não vai ficar aberto ao público, é só para vocês que compraram o caderno do Confé, tá? Eu vou começar com a 17, mas professora, a senhora já resolveu a 17. Pois é. Só que a 17, o gabarito da banca, ela deu como letra C, se não me engano, letra C. Mas o Confé não concordou com esse gabarito. É normal isso acontecer? Não, não é normal. Acontece? Acontece, tá? Mas o gabarito do Confé vai continuar sendo a letra E, tá? Mas, se você quiser colocar no gabarito aí, uma observação que a banca colocou como letra C. Falou? Tá. Vamos lá. 17. O vocábulo... Opa, peraí. Vamos aí, só um pouquinho. Pronto. Tá. O vocábulo... Opa... Minha canetinha não tá funcionando, hein? Não está. Agora sim. Peraí, vou pegar aqui, apagar. Pronto. O vocábulo que ele é usado somente, tá? Então, o vocábulo que é usado somente com valor de realce em... Aí, tem as alternativas. Nós temos 5 alternativas. Então, aqui, eu não preciso me preocupar se ela é uma conjunção coordenada, se ela é uma conjunção subordinada, se é um pronome relativo, se está como substantivo. O que eu tenho que entender? Eu tenho que procurar aqui o que tem o valor de realce, somente o valor de realce, ou seja, o enunciado está falando, olha, não se preocupa, tá? Não se preocupa com o valor do que, se ele é pronome, se ele é conjunção, não importa. Aqui o que eu quero do candidato é que ele identifique aquele que ele tem somente um valor de realce. Fechou? Por isso que o Confé não concorda com a letra C, mas a gente vai manter. Já aconteceu, como eu disse, já aconteceu isso, até numa banca bem famosa aí, mas a gente fala, olha, o nosso gabarito é tal, mas a banca colocou como gabarito tal. Fechou? Professora, por que o gabarito do Confé é letra E e da banca é letra C? Tá. Agora a gente vai defender o nosso, né? Por que, meu aluno, que a gente coloca como gabarito E? Porque o que aqui, ele é uma partícula expletiva. O que seria isso? Partícula expletiva. É aquele que dá um realce, aquele que dá uma enfatizada, tá? Uma reforçada. Então, a gente usa esse que, essa partícula, para dar uma realçada no nosso texto, no nosso discurso, ok? E aí a gente entende que quando ele dá esse realce, quando ele tem esse valor de realce, esse valor para enfatizar, para reforçar, ele aumenta, como que eu posso dizer? Ele amplia o discurso, isso mesmo, ele amplia o discurso, porém ele não aumenta a informação. Entenderam? Então, assim, ele deixa o discurso um pouquinho mais cheinho, mas ele não aumenta e nem altera. Entenderam? Então, por isso que quando a gente tira essa partícula expletiva do texto, do meu discurso, não vai alterar o sentido. Não altera o sentido. E não faz diferença, tá? Então, o que é só para realçar. Por isso que o nosso gabarito é letra E. Vamos lá, ó. Sandra
tem um mistério. Se eu falar para você, Sandra tem um mistério, você entendeu. Eu tirei ali, eu suprimi, tá? A partícula, o vocábulo, aqui o 17 fala de vocábulo, o vocábulo que eu suprimi, eu disse, Sandra tem um mistério. Não fez diferença nenhuma, eu entendi que Sandra tem um mistério. Agora, se eu acrescento a partícula que, dá um realce, dá uma reforçada, eu digo, ela tem um quê de mistério. Estão entendendo? Vocês entenderam? Gabarito do Confé, letra E, tá? Da banca, letra C. Aqui, professora, mas e se eu suprimir também aqui, fazer que nem a senhora aqui na letra C? Tá, então vamos lá. Aqui eu tirei o que, aqui nós vamos tirar o que também. Ó, o isso tem de extraordinário, ou isso tem de extraordinário, isso tem de extraordinário, isso tem de extraordinário. Estão entendendo? O porquê que o Confé manteve a letra E como alternativa correta, mas eu estou explicando. Fechou? Então, isso aqui é ótimo. Ela é passível de recurso. É uma ótima questão para a gente entrar com recurso e a gente mudar o gabarito, ou então, porque se ela dá uma explicação, sei lá, trouxer uma argumentação plausível, então a gente pode até pedir a anulação da questão, falando que tem duas alternativas corretas. Fechou? Tá, beleza. Vamos agora para o número 23, para a questão número 23. Lembrando, gente, aproveite a oportunidade, tá? Você comprou o caderno, a gente não está cobrando mais, assim, R$1 para estar dando essa aula. O que a gente cobrou de vocês somente o caderno, mas a gente está fazendo isso aqui para poder ajudar o aluno, tá bom? Então, você pode mandar aí as suas dúvidas. Como eu disse, professora, não tenho dúvida de nada, mas eu tô com uma deficiência em tal matéria, a matéria tal. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai lá, a gente vai ler a questão com você e vai explicar. Como esse 23 aqui. Eu não quero que o aluno do Confé que comprou o caderno erre questões de crase, tá bom? Então, vamos lá. 23. Ontem fui à biblioteca da cidade à procura de um livro que queria ler há muito tempo. Mas a bibliotecária me informou que o livro havia sido retirado e me retornaria assim ela esperava, e eu também, dali uma semana. Professora, como é que eu vou resolver essa questão? A questão de número 23. Vamos lá. Esse primeiro A aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode substituir. Lembra biblioteca? A gente pode colocar ali um lugar. Então, biblioteca feminino. A gente pode colocar mercado, né? Ou evento. Então, vamos lá. Fui ao mercado. Gente, eu sempre vou falar isso. Essa canetinha, ela não é minha amiga, tá? Ela é minha colega de trabalho, então ela me suporta. Porque a gente não se entende. Olha lá. Opa! É mercado. Fui ao mercado. Ficou bacana? Ficou bacana, professora. Então aqui eu sei que tem crase. Tá? Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Ontem fui à biblioteca da cidade à procura. Peraí, professora. À procura. Aqui eu tenho apenas o A sem crase. Não, gente. Se você assistiu a aula de crase, você percebeu que lá nós temos as locuções. As locuções prepositivas, as locuções conjuntivas e as conjunções adverbiais. Foi isso que a gente leu? E tem aquelas de instrumento, que a gente não pode colocar crase, tipo a facada, a machadada, nós não colocamos crase, tá? Mas aqui, se você pelo menos assistiu a aula sem fazer nenhuma anotação,
Você sabe que à procura de é uma locução prepositiva, ou seja, ela tem uma crase aqui. À procura de. Opa, o que eu fiz aqui? Vai ficar assim. À procura de. Você sabe que ela é uma conjunção prepositiva, tá? Como à beira de, à espera de. Aí nós temos também as locuções conjuntivas, que nós temos duas, que eu falei para vocês. Olha, é facinho de decorar. À proporção que, à medida que. À proporção que, à medida que. Só tem essas duas de locuções conjuntivas. Então é facinho de decorar, né? Então vamos lá. O que mais, professora? Nós temos também as locuções adverbiais. Isso aí você usa bastante. Bastante. Às vezes, à noite, à tarde, às ocultas, à vontade, às pressas, tá? Volta lá na aula de crase e faça essas anotações, tá? Que é importante, porque às vezes cai alguma coisa assim na tua prova. E se cair na tua prova de Embu das Artes? Você tem que matar a pau, porque eu já passei a tabelinha para vocês. Fechou? Tá. Queria ler há muito tempo. Professora, há muito tempo. Como é que eu vou colocar aqui? Pessoal, é um verbo, há muito tempo, porque ele está falando de onde? De um tempo decorrido. Há muito tempo significa um tempo decorrido. É a mesma coisa que faz muito tempo. Então, eu posso colocar o quê? O verbo haver. H-A. Vamos lá. Entendeu? Porque foi um tempo decorrido, já passou. E parece que continua, entendeu? Começou lá no passado e que continua. Ó, Nossa, ficou feio isso aqui, hein? Mas, nossa, parece um N. Vou apagar esse coisa, tá muito feinho. Vamos lá. É um H. Meu Deus. É um H e um A. Há muito tempo. Mas a bibliotecária me informou que o livro havia sido retirado e me retornaria. Assim ela esperava e eu também. Dali a uma semana. Ah, professora, tá falando de tempo, então é do verbo haver. Nananina. Aqui eu falei de um tempo decorrido. Aqui eu estou falando de um intervalo de tempo futuro. Futuro, adiante, futuro. Então, aqui é a preposição a, bom? Aqui nós temos a preposição a, mais o artigo a. Eu vou falar, tá, pessoal? Tá bem feio isso aqui. Aqui nós temos a preposição a mais o artigo a. Aqui nós temos uma locução prepositiva, por isso que é a procura de, à beira de, à espera de, tá? De um livro que queria ler há muito tempo. Então, assim, um tempo decorrido. Mas a bibliotecária me informou que o livro havia sido retirado e me retornaria. Assim ela esperava e eu também. Dali a uma semana, ok? Então, é um tempo ali, ó, futuro. Daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a uma semana, ok? Então, aqui é só a preposição a. Então, vamos lá. O nosso gabarito é a letra A. Vocês precisam ter tudo isso na ponta do teu lápis, tá? Não é nem na ponta da língua, é na ponta do teu lápis, ok? Então, vamos lá. Você não pode esquecer dos detalhes das locuções prepositivas, locuções conjuntivas e as locuções adverbiais. Vou colocar aqui, ó. Locuções prepositivas, tá? A beira de, espera de, a procura de, a frente de. Só que tem um detalhe aqui nas locuções prepositivas. Eu tenho um exemplo de a moda de, a maneira de, tá? Quando essas locuções prepositivas, presta atenção, são só essas duas, tá? Elas estiverem de modo
implícita no seu discurso, elas vão levar crase. Haverá crase mesmo antes de uma palavra masculina. Nossa, professora, a senhora ensinou que não tem crase antes de palavra masculina. Beleza, continue com essa regra. Só que quando eu tenho uma locução prepositiva, como eu acabei de falar, a beira de, a espera de, a procura de, quando eu tenho a moda de e a maneira de, essas duas, a moda de, a maneira de forma implícita no meu discurso, ela vai levar crase mesmo antes de uma palavra masculina. Vou te dar um exemplo. Ele usa sapatos A. Luiz 15. Ele usa sapatos A. Luiz 15. Mas, professora, a senhora falou que antes de nome masculino, antes de um substantivo masculino, não se usa crase. Eu sei. Só que está implícita a locução prepositiva no meu discurso. Como assim, professora? Se eu falo, ele usa sapatos A. Luiz 15, eu estou dizendo implicitamente. Ele usa sapatos à moda de Luiz 15. Fechou? Entenderam? É isso aí. Essa é a observação que eu tenho para locução prepositiva. As duas locuções prepositivas, a moda de e a maneira de. Fechou? Tá. E aí nós temos as locuções conjuntivas. Locuções conjuntivas. A proporção que, a medida que. A proporção que, a medida que. Somente essas duas. Então dá para decorar. A proporção que e a medida que. Tá? E nós temos também as locuções adverbiais. O que é isso, professora? Como eu disse, é o que a gente mais usa. Às vezes, à tarde, à noite, às ocultas, à vontade, às pressas. Fechou? Tá lá na tabelinha que eu coloquei para vocês. Tem um detalhe aqui também importante nas locuções adverbiais. Isso aqui, ó. A distância. Esse aqui é um D, tá? A distância. Você percebeu que eu não coloquei crase aqui? Sim, professora, a senhora não colocou. Pois é. Quando eu falo a distância e não determino que distância é, não tem crase. Então, se eu falo assim, ele observa a garota à distância. Eu tô falando dessa distância aqui, sem crase. Agora, se eu digo, ele observou a garota à distância de 100 metros. Então, aí eu vou ter uma crase. Só que aí eu não tenho mais uma locução adverbial. Eu vou ter uma locução adverbial. Eu vou ter uma locução prepositiva. Entenderam? Então, se eu falo a distância, sem determinar a distância, eu não coloco crase. Mas se eu consigo determinar a distância de 50 metros, a distância de 10 metros, aí eu coloco uma crase. Fechou? Tá. Acho que é só isso de observação na 23. Agora eu quero ir lá para 40, acho que é 43. Deixa eu ver o que eu deixei aqui, separei para vocês. 48. 48, vamos lá. 48. Pessoal, lembrando, essas aulas, especialmente para os senhores, tá? Aproveitem, não vá para esta prova com várias dúvidas, tá? Aquilo que a gente puder te ajudar, a gente vai te ajudar, tá? 48, né? Vamos lá. Opa, passou. Aqui. Professora, mas é tão fácil. A senhora pegou a 48? Pois é, porque eu percebi, gente, que vocês estão confundindo. Porque nós temos aqui, olha, separação silábica é uma coisa. Acentuação gráfica é outra coisa. E encontros vocálicos também é outra coisa. Tá? Então, vamos
é entender isso. Anota aí. Separação silábica. Separação silábica. A separação silábica, nós estamos falando monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Monossílaba é aquela que só possui uma sílaba. Dissílaba, duas sílabas. Quando você vai fazer a separação, tá? Duas sílabas. Trissílabas é quando nós temos três sílabas, ou seja, é o número de sílabas, tá? Resumindo, é o número de sílabas. E polissílabas, quando nós temos quatro ou mais sílabas daquela palavra. Quando a gente vai fazer a separação das sílabas, a gente identifica este número de sílabas. Fechou? Tá. E os encontros vocálicos. Os encontros vocálicos, nós temos o ditongo, o tritongo e o hiato. Então, nós temos o ditongo, tritongo e hiato. Professora, o que é ditongo? O que é tritongo? O que é hiato? Ali, meus queridos, é um encontro vocálico, ou seja, encontro de vogais. Estão entendendo? Estão pegando? Ditongo, duas vogais. Tritongo, três vogais. Hiato, duas vogais, mas quando eu vou fazer a separação silábica, uma vogal fica numa partícula e a outra acaba se separando, ficando em outra partícula. Vou dar um exemplo, tá? Agora nós estamos falando dos encontros vocálicos, tá? Encontros vocálicos, ok? Tá. Ditongo, vou te dar um exemplo aqui, ó. Sé, ri, e. Aqui, ó. O encontro de duas vocais, ditongo. Mais uma. Gló, a. O encontro aqui, ó, de duas vogais, o I e o A. Aqui o E, o I e o E, ok? Então, eles ficaram ali separados. Eu fiz a separação da palavra e eles ficaram juntos. Aqui eu tenho um ditongo. E o tritongo, vou te dar um exemplo aqui, ó. Pá, ra, guai. Um encontro de três sílabas e elas estão juntas. Quando eu separei, elas ficaram juntas, tá? Mais um exemplo. Sa, guão. Saguão. Nós temos aqui um encontro de três vogais. Nós temos aqui o tritongo. E o hiato, professora? O hiato, meus queridos, é um encontro de duas vogais, só que elas se separam, elas não ficam juntinhas aqui, ó, como série, como glória, elas não ficam juntinhas. Um exemplo, professora, vamos lá, olha, saúde. Sa, u, d. Você percebe que na palavra nós temos esse encontro vocálico, mas quando eu vou separar a sílaba, eles acabam ficando separados, tá? As vogais ficam separadas. Aí eu tenho o chamado hiato. Mais um exemplo? Vamos lá. Po, tá. Ó. Quando eu falo poeta, na palavra eu tenho um encontro de vogais. Mas quando eu faço essa separação, eu encontro o hiato, porque uma vogal ficou separada da outra na separação silábica. Fechou? Estamos entendidos até aí? Tá. Falamos da separação silábica, falamos dos encontros vocálicos, agora eu quero falar com vocês da acentuação gráfica, tá? Acentuação gráfica. O que é isso, professora? Você conhece? Talvez não por este nome, mas você conhece, que são oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona é aquela palavra que leva a acentuação, ela é mais forte, né? A gente aprendeu assim, ela é mais forte na última sílaba. Paroxítona é quando a palavra tem mais força na
penúltima sílaba. E proparoxítona é quando a palavra é mais forte na antepenúltima sílaba. Fechou? É só isso. Eu não quero que vocês se confundam nessas matérias, tá? Porque às vezes está ali, cite ou assinale a alternativa em que nós temos a proparoxítona. Aí você se confunde com trissílaba, polissílaba, você acaba se confundindo. Então, eu não quero que você se confunda. Fechou? Beleza? Tá. Um detalhe para você anotar aí. Toda proparoxítona, todas são acentuadas, tá? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Vou dar um exemplo aqui, olha. O ômega, ao, cou, a, libi. Todas as proparoxítonas são acentuadas, todas, tá? Então, aqui eu tenho a última sílaba, aqui eu tenho a penúltima e aqui eu tenho a antepenúltima. Última sílaba, penúltima e antepenúltima. Última sílaba, penúltima e antepenúltima. Então, todas essas daqui são proparoxítonas, ou seja, a sílaba mais forte é a antepenúltima. Fechou? Beleza. Tá, vamos para a nossa alternativa, vamos para o nosso enunciado, a nossa questão de número 48. Assinale a alternativa em que todas as palavras são polissílabas. Como assim, professora? Quando eu vou separar as sílabas de uma palavra, eu terei 4 ou mais sílabas. Fechou? Então, quando eu for separar, quando houver ali a separação silábica, a separação polissílaba significa que eu tenho 4 ou mais sílabas, tá? Então, o nosso gabarito aqui você já sabe, é a letra A. Bicicleta. 4. Automóvel. Ambulância. Né? Agora vamos para B. Professora, a senhora pode separar as demais? Com certeza, claro que eu posso. Vamos lá. Sinalização. Trânsito. Ó, esse aqui é uma pegadinha, tá? Teve gente que errou isso aqui. Por quê? Porque a pessoa fez isso aqui, ó. Guarda. Guarda. Gente, não riam, porque isso aqui pode acontecer, tá? Mas na sua prova, você não pode fazer isso. Nós temos um GU aqui, tá? Quando eu falo guarda, é uma sílaba e outra sílaba. Então, eu não falo guarda, ou seu guarda. Não, eu falo guarda, tá? Então, é aqui, ó. A separação é isso aqui, ó. Guarda. Fechou? Vou trabalhar com exemplo de guarda. Vamos lá, de novo aqui. Guarda. Eu tenho GU e tenho mais a vogal. Aqui podia ser um E, aqui podia ser um I, tá? Podia ser um E, podia ser um I. Então, eles têm que ficar juntos. Se a próxima letra for uma consoante e essa consoante estiver sozinha, sem uma vogal acompanhando, então esta consoante vai ficar junto com a minha partícula guá. Entenderam? Acho que agora deu para entender, tá? Então, se tiver um A, se tiver um E, se tiver um I aqui, ó, elas vão ficar sempre juntas. Fechou? Vamos lá. Viatura.
Rádio. Professora, mas não é radio? Não, é rádio. Você não fala o radio. Você não fala, você fala o rádio. Rádio. Nisso você pode falar. Você fala baixinho ali na tua prova, mentalmente, tá? Você não pode errar uma questão dessa. Comunicação. Equipamento. Segurança. Patrulha. Policial. Civil. Militar. Outro detalhe, gente, uma consoante ela nunca fica sozinha. Ou seja, cada sílaba precisa, é obrigatório ter uma vogal. Entendeu? Toda sílaba é obrigatório ter pelo menos uma vogal. Professora, por que a senhora está batendo em cima de matérias de ensino fundamental? Porque às vezes, um errinho, uma coisinha que você esquece, você acaba perdendo a questão. Entenderam? Então, por isso que a gente precisa relembrar. E você também, os senhores, no caso, vocês confundem muito separação silábica, encontros vocálicos e acentuação gráfica. Pensa, você sabe toda essa matéria, mas às vezes você não consegue diferenciar se está pedindo separação silábica, se está pedindo encontros vocálicos ou se está pedindo acentuação gráfica. É isso aí, pessoal. Para hoje é o que nós temos, tá? Você fica agora com matemática e na sequência nós temos as questões de legislação. Lembre-se, pessoal, com fé você passa. Olá, confilianos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma resolução aqui de questões, só que dessa vez é fechado, né? É só para você aí que é aluno mesmo confiliano. Então vamos lá, nessa aula eu vou resolver algumas questões que alguns alunos tiveram dúvida ou pensaram assim, professora, qual que é uma maneira mais fácil de fazer? Então vamos lá. Questão 60, já abri o meu material aqui e vamos começar. Um casal colocará o nome de seu filho de Danilson ou Deneilson. É correto afirmar que Danilson possui 8 anagramas? Será que possui? Vamos contar. Quantas letras aqui possui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras, 8 fatorial. Mas será que para por aí? A gente pode perceber que ali tem repetições, né? Aqui repete o meu N 2 vezes, então vou colocar aqui embaixo o meu 2 fatorial. Então, ele não possui 8 anagramas. Se tivesse 8 fatorial dividido por 2 fatoriais, aí sim seria uma resposta correta. Denilson possui 9 anagramas. 9 anagramas, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Possui 9 anagramas, só que também temos repetições. A letra E repete 2 vezes e a letra N também repete 2 vezes. Então, essa resposta também está incorreta. Danilson possui 7 anagramas? Não. Possui 6 anagramas? Não. Vamos para aí. Danilson possui menos anagramas que Deneilson. Vamos ver mesmo se ele possui menos? Então, aqui, o que eu vou fazer com esse 8 fatorial? Vou abrir ele aqui, né? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Preciso multiplicar por vezes 2, vezes 1? Será que eu preciso? Porque aqui na divisão embaixo eu vou abrir o 2 e vai ficar 2 vezes 1. Eu posso tirar esse 2 vezes 1 aqui de cima e aqui de baixo. E só multiplicar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Isso aqui vai me dar 20.160 anagramas, tá? Com a palavra Danilson. E agora vamos fazer com Deneilson. Então, eu vou abrir aqui, ó, 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aqui embaixo eu vou abrir o 2. 2 vezes 1 e 2 vezes 1. Isso daqui eu também posso tirar e tirar aqui em cima. Então, eu vou fazer 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, dividido por 2 vezes 1, que 2 vezes 1 é 2, né? Então, o número ali de cima, vou dividir por 2. Isso daqui vai me dar 181.440. Pronto, 181.440 dividido por 2 ali embaixo, né? 2 vezes 1, 2. E, por fim, vai me dar 90.720. Então, ficamos aí com o gabarito letra E.
Danilson realmente possui menos anagramas que Deneilson. Tranquilo? Próxima questão. Nossa questão 66. 66. Marcos demora 2 horas e 16 minutos para costurar uma fantasia. Quanto tempo ele demorará para costurar 38 fantasias semelhantes, considerando que ele demora exatamente o mesmo tempo em cada fantasia? Então, o que eu vou pegar? Essa 2 horas e 16 minutos e vou multiplicar por 38. Tem um jeito mais... outro jeito para fazer? Tem, mas é um pouco mais demorado, é trabalhoso. Eu pego as 2 horas, eu transformo essas 2 horas em minutos, no caso 120 minutos, acrescento os 16 minutos, vai ficar 136 minutos, e ali eu multiplico por 38. Aí lá na frente eu converto em horas e em minutos. Por isso que eu falei, tem outro jeito de fazer, mas é mais demorado. Então, por esse jeito aqui, ó, eu vou pegar 2 horas e 16 minutos. E eu vou multiplicar eles por 38 minutos. Então, eu vou multiplicar aqui por 38. E eu vou multiplicar aqui também por 38, tá? O 16. Vou multiplicar aqui o 38 vezes 2, que é mais fácil, né? Ó, os passarinhos querem começar a cantar na hora que eu... Então, esse daqui vai me dar 76. 2 vezes 38, 76, isso. E 38 vezes 16, vamos fazer a continha rapidão. 8 vezes 6, isso daqui... Deixa eu organizar melhor isso aqui. Aí. 8 vezes 6, isso daqui vai me dar 48. 8 vezes 1 vai me dar 8, com mais 4, 12. Agora eu vou passar pro 3. O 3 vai multiplicar, então eu coloco um maisinho aqui, ó. Eu tenho que colocar os números embaixo do 2 a partir de agora. 3 vezes 6, isso aqui vai me dar 18. Então, eu tiro esse 4 daqui, acrescento o meu 1 e meu 8 vai lá embaixo. Isso daqui é um 1. 3 vezes 1 vai me dar 3, com mais 1, 4. Certo? Então, agora eu vou somar isso daqui. Aqui embaixo desce o 8 sozinho. 2 mais 8, isso aqui vai me dar 10. Subo 1 lá. 4 mais 1, 5. Com mais 1 aqui de cima, 6. Então, ali fiquei com 608. 608 o quê? 608 minutos. E aqui eu tenho 76 horas. Esses 608 minutos, a questão não tá me dando aqui, ó. Não tem 608 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que transformar esses 608 minutos em horas. E eu sei que 1 hora, vou escrever aqui, 1 hora equivale a 60 minutos. Então, se eu pegar o meu total de minutos que eu tenho e dividir por 60, eu vou descobrir quantas horas tem dentro... Eita! Quantas horas tem dentro desses 608 minutos. Então, vou pegar aqui, ó, 608, vou dividir por 60. Tá, vamos pegar aqui os 3 já. Você concorda comigo que 10 vezes 60 é 600? Então, a gente já achou um número próximo de 608. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10, que 10 vezes 60 é 600. E 608 menos 600, isso daqui vai restar para mim 8, certo? E agora, o que é isso daqui? Esse 10 para mim é exatamente as horas que eu tenho dentro de 608 minutos. E o que é esse resto? Esse resto para mim são os 8 minutos que sobraram. Então, sobrou para mim aqui 8 minutos. Eu poderia parar por aqui. Por quê? Porque a única questão que tem 8 minutos é... A única alternativa que tem 8 minutos é a letra A. Já poderia marcar. Mas calma, vamos lá fazer a soma. Então, eu tenho 10 horas. Vou colocar aqui, ó. 10 horas e 8 minutos. Acrescentando as minhas 76 horas. Então, vamos somar. Quantos que é 76 horas mais 10 horas? Isso daqui vai dar para mim 86 horas. E o que sobrou lá para mim? 8 minutos. Ficando aí, confirmando o gabarito letra A. Próxima. Questão 76. Gente, lembrando, se vocês tiverem dúvida em mais alguma, não tenha vergonha, pode mandar mensagem lá, que a equipe com fé vai estar te atendendo, vai estar repassando pra gente, que a gente vai estar resolvendo com vocês, tá? O que eu falei? 76, né? Tá.
Quantos anagramas a palavra tilápia possui? A palavra tilápia, ela tem um esqueminha ali que às vezes pode te dar uma dúvida. Exatamente eu coloquei essa questão no seu gabarito, no seu simulado, no seu caderno de questão, para você fazer mesmo ela, para você, se for errar aqui, chegar na hora da prova, aparecer uma coisa dessa assim, você não errar por bobeira, tá? Então vamos lá. Quantos anagramas a palavra possui? Primeiro vamos montar o esquema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela possui 7 anagramas aqui embaixo, dividido. Vamos dividir por quê? Porque tem letras que repetem. A letra I, por exemplo, que tá aqui, eu coloco aqui embaixo. E aí eu paro por aí. Aí você fala, como assim para por aí? Se tem o A. Mas o A, eles são diferentes. Você concorda comigo? Que isso daqui é diferente. Opa. Aí, é diferente disso. Não são a mesma coisa. Então eu não posso incluir ali embaixo. Então eu resolvo desse jeito. O I repete? Repete. O A repete? Não, porque eu tenho um A e eu tenho um A com acento. É a mesma coisa que... eu ia colocar aqui outro acento, mas acho que ficou bem claro para vocês, né? É a mesma coisa disso e disso. Não são iguais. São letras diferentes, tá? Por mais que você fale, português é letra A, mas calma, a gente tá em matemática. E aqui a gente não vê como letra, a gente vê como elemento. E esse elemento aqui é totalmente diferente desse elemento, beleza? Então vamos lá. E agora é só eu resolver isso aqui. Vou abrir 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por 2 vezes 1. Aqui eu tiro aqui embaixo e tiro aqui embaixo. Isso daqui vai me dar 2.520. Certinho? Fazendo a conta aí, ficamos com o gabarito letra B. E agora a última questão é 77, pertinho aqui. Essa questão, ela é uma questão que ela vem com enunciado que tenta ali te confundir. Mas se você for por partes, você vai tirar de letra. Em uma escola, 60% dos alunos são meninas. Então eu sei que 60% é meninas. E o restante, meninos. Tranquilo. Se há no total 255 meninas, opa, ele acabou de dar o meu 60%. Porque aqui tá falando que 60% são meninas. Então eu sei que 60% é o quê? É 255, tá? Tranquilo. Aqui, na regra de 3, eu já descubro 100%. Se 60% é 255, qual que é o total de alunos? Então, aqui eu já descubro o meu total de alunos, tá? Então, vamos lá. 60, vou multiplicar cruzado. Então, 255 vezes 100, isso daqui vai me dar 25.500, certo? 25.500. E aí, o que eu vou fazer? X vezes 60, isso daqui vai me dar 60x. E agora, meu 60 está multiplicando, vai passar lá para o outro lado dividindo, né? Então, eu vou ficar com 25.500 igual a x dividido por 60. Posso tirar o zero do meu 60 e um zero lá de cima do meu 25.500. Então, eu vou ficar com x igual a 2.550 dividido por 6. Isso daqui eu posso fazer a continha na mão aqui rapidão, né? Pego 25, esse daqui vai me dar 4. 4 vezes 6, isso aqui é 24. 25 menos 24 vai me dar 1. Baixo o meu 5. Isso daqui, 2. 2 vezes 6, 12. 15 menos 12, isso daqui vai sobrar pra mim 3. Eu abaixo o meu 0. E eu sei que 5 vezes 6 é 30, certinho. Então, o que eu achei ali, 425? Eu achei o meu X, achei o meu 100%. Então, eu sei que o total de alunos dessa escola é 425. Aí você fala, opa, tem um 425 ali, vou marcar. Calma, já falei pra você que essa banca, você tem que terminar de fazer sua conta, volta lá e fala, será que é isso mesmo que tá pedindo?
Porque eu tenho certeza que muito candidato concorrente seu vai cair. Então, você tem que prestar atenção, tá? Para não acontecer isso com você. Tá, achei meu 100%. Vamos voltar lá. Se há, no total, 255 meninas na escola, vamos voltar do começo, melhor. Em uma escola, 60% dos alunos são meninas e o restante são meninos. Ou seja, os 40% é os meninos. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar o meu 100%, que é 425, para descobrir o número de meninos. Vou pegar o meu 100%, que é 425, tá? Aqui, que eu descobri. Menos o meu 60%, que é 255. 255. 5 menos 5, isso aqui vai me dar 0. Meu 2 vai ter que pedir emprestado pro vizinho, vai ficar valendo 12. E aqui vai ficar valendo 3. 12 menos 5, isso aqui vai me dar 7. E 3 menos 2, isso aqui vai me dar 170. 170 o quê? 170 é o restante. No caso, são os meninos. Então, eu sei que tem 170 meninos, tá? Vou apagar um pouquinho aqui, para não ficar muito carregado. Agora que eu já descobri tudo, já descobri o total de alunos, ele já me deu o total de meninas, eu já descobri o total de meninos, agora sim eu vou pro que ele tá pedindo. E essa questão, ela tem os 170 ali. Aqui era um 3, né? Isso. E essa questão, ela tem uns 170 ali. Então, assim, ela tá me dando todos os resultados que eu tô achando, ela tá me dando ali. Então, é muito fácil para cair numa questão dessa. Vamos continuar. Se há no total 255 meninas na escola e em um dia 20% dos meninos faltaram, quantos alunos há presente na escola nesse dia? Então, eu sei que o total de meninos é 170. Mas nesse dia, 20% faltaram. Então, eu vou tirar 20% de 170. Vou pegar aqui, 170. Se eu sei que já te passei esse bizu, então vamos fazer aqui, de cabeça, rapidão. Eu tenho 170 meninos e eu quero tirar 20%. Eu posso fazer o quê? Eu sei que 10% de 170 é só eu puxar uma vírgula para a esquerda, então é 17. 10%. E 20% é só eu dobrar esse número. Se 10 é 17, então 20% é 34. Pronto. Rapidão. Descobri ali. Então eu sei que 34 alunos, os dos meninos, faltaram nesse dia. E aí me perguntou, quantos alunos há presente na escola neste dia? Então eu vou pegar o total de alunos que eu descobri, 425, e vou tirar o número que faltou, que no caso foram 20% dos meninos que a gente achou, e eram 34 meninos. Então eu vou tirar 34 daqui. 5 menos 4, isso daqui vai me dar 1. O 2 vai ter que pedir emprestado pro vizinho, vai ficar valendo 12, e esse aqui vai ficar valendo 3. 12 menos 3, isso aqui vai me dar 9, e eu abaixo o meu 3 ali, ficando com 391 alunos que estiveram presentes naquele dia. Você pode perceber que também nenhuma menina faltou, né? Rapaz, todas as meninas foram, tá vendo? Bem frequentes, né? Estudiosas. Então, beleza, gente, fechou. Essas foram as questões que alguns alunos tiveram dúvida. E lembrando, se você tiver dúvida de novo, manda lá pra gente. Olha, eu já mandei, mas eu tenho dúvida em mais outra. Manda lá de novo, manda lá no WhatsApp. Tira print da questão, fala, ó, questão tal, quero ajuda, tenho uma dúvida em específica, alguma coisa, pode mandar, que a gente vai estar aqui resolvendo pra vocês, tá bom? Então, ficamos por aqui. Ah, e a gente tem que marcar nosso gabarito, né? Ficamos com o gabarito letra C. Então, ficamos por aqui. Mais uma vez, com fé você passa. Fala pessoal, estamos indo para mais uma correção de algumas dúvidas comuns que vocês tiveram ao longo dessa semana aí. Fechou? Vamos começar aqui lá na nossa questão número 128, mas antes disso eu quero trazer para vocês o seguinte, refaçam, tá? Reavaliem, refaçam ali as suas questões que foram retificadas, foram alteradas, tá? A número 48, a número 109 e a número 101, tá? Vocês refaçam a questão. A número 86, 87, 88
número 118, 119 e 120 são o mesmo texto, porém as alternativas são diferentes, tá? Prestem atenção, nós fizemos uma retificação para que fique mais claro de vocês identificar quais são as diferenças ali. Prestem atenção nisso aí e refaçam novamente essas questões, beleza? Deixamos um pouco mais claro aí para vocês. Vamos lá, vamos continuar? Questão 128. O Estatuto do Idoso estabelece que a pessoa idosa tem direito à proteção contra qualquer tipo de violência, negligência ou discriminação. Nesse sentido, é correto afirmar, ou seja, que nós estamos procurando a nossa alternativa certa, a nossa alternativa correta. Letra A. A violência contra o idoso é considerada crime, mas não é passível de punição. É sim, tá? Lá no nosso Estatuto do Idoso, a parte de crimes, tá? Você vai ter ali a partir do 98, 99, se não me engano, os artigos, você vai ver que a maioria deles, se não todos eles, tá? Todos eles, melhor dizendo, vai ter ali a previsão de detenção, de reclusão, de multa ou alguma coisa do tipo. Fechou? Então, sim, vai ser punido, sim, e vai ter pena. Vamos lá, letra B. A violência psicológica contra o idoso não é considerada crime. É considerado crime, sim, temos previsão no nosso Estatuto do Idoso. C. A negligência por parte de cuidadores do idoso não é considerada crime. Cara, qualquer tipo de negligência, tá? Para com a pessoa idosa, ela vai ser considerada crime. Letra D. É proibida a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade, tá? E letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Aqui está errada, você pode marcar a letra D, tá? Nós vamos ter essa previsão lá no nosso parágrafo, no nosso artigo 5º, parágrafo 3º, tá? Que ele vai falar lá que é vedada a discriminação. Ou seja, essa aqui é a nossa alternativa correta. Fechou? Passamos dessa, vamos lá para o número 140, que foi o que teve bastante incidência também. Com base no artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente, cara, ele já trouxe a previsão para você, então não tem por que vocês terem dúvidas, tá? É só fazer. Esse tipo de questão é muito bacana porque ele traz para você a previsão e traz a referência de qual é o artigo, de onde que é a lei e tudo mais, aonde você deve procurar. Eu não entendi, na verdade, o porquê da dúvida de tantos vocês, de tantas pessoas, tá? E com base no nosso artigo 8º, ele vai falar que a alternativa correta é que é assegurado a todas as mulheres, tá? É assegurado a todas as mulheres o acesso de programa e as políticas de saúde da mulher. Cara, se aqui fosse apenas saúde da gestante, você até poderia ficar em dúvida se é todas as mães ou alguma coisa assim, tá? Mas aqui ele vai falar que é todas as mulheres acesso ao programa de saúde da mulher, cara, tá? Ele tá bem autoexplicativo aqui. Caso você tenha dúvida numa questão dessa, você pode consultar o artigo, tá? Você pode consultar o artigo lá que ele já trouxe a referência para você. Vamos agora para a nossa questão 151. Observadas disposições pertinentes ao Conselho Tutelar Constante no ECA, assinar a alternativa incorreta. Vamos lá. A. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo não jurisdicional encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definido no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Fechou? Lei Municipal Distrital disporá sobre local, dia e hora, horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros. Ao Conselho Tutelar é garantido ao gozo de férias anuais remuneradas acrescida de 1/3 da sua remuneração mensal. Fechou? Cara, até aqui nós temos basicamente o que está previsto em lei, tá? E é aqui que vocês tiveram algumas dúvidas, eu vou trazer para você. Por quê? Essa questão é o tipo de questão que ela quer correspondência exata, tá? Vamos lá, letra E, pula essa D aqui. Letra E. Em cada município, em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública, composto de 5 membros, escolhidos pela população local para mandado, tá? De 4 anos. Mandato de 4 anos, permitida recondução por novos processos de escolha. Fechou, vamos lá. Nós ficamos aqui com a nossa letra D. O exercício efetivo da função do conselheiro constituirá a presunção de idoneidade moral. E aqui nós temos errado, por quê? Porque aqui nós temos aqui no artigo 135 do ECA, o exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante, tá? E estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Ou seja, o que ele vai constituir aqui é serviço público relevante e estabelecer a presunção de idoneidade moral. Como nós queremos aqui a correspondência exata, a banca está pedindo isso, então aqui
nós temos como alternativa errada, incorreta, a alternativa D. Fechou? Estamos seguindo já para o nosso final. Vamos lá para 158. Algumas pessoas tiveram dúvida nisso aqui. Quanto aos princípios do direito penal expressos no Código Penal, eu já vou circular aqui para vocês princípios, porque esse é o tipo de questão que a banca sacaneia muito, cara, muito. Por quê? Porque aqui ela basicamente traz para vocês algumas alternativas claramente erradas e outras ela traz algumas alternativas corretas, porém que não estão no rol de princípios, tá, do direito penal. A alternativa A está dizendo aqui que não há crime sem lei orgânica que defina, mas há combinação legal. Não, cara, não tem isso aqui, tá? Se você tem dúvida, nós temos lá a legalidade, a anterioridade, a irretroatividade, a pessoalidade e também a proporcionalidade, tá, das penas, neste caso, com princípios do Código Penal. Beleza? Então aqui algumas pessoas ficaram em dúvida nessa questão, nessa alternativa D. O dia do começo inclui isso no cômputo do prazo. Cara, isso aqui é algo que está instituído ali no rol dos acontecimentos da extraterritorialidade, tá? Então isso aqui não é princípio. Essa letra D, ela não é princípio, tá? Princípio um dos princípios, tá? Ele vai ser aqui a letra E, que é o nosso gabarito nessa questão. Tá? A letra dela está correta? Está. Ela está na lei? Está. Só que ela não é princípio, tá? Ela não é princípio expresso no Código Penal. Por isso que torna essa questão incorreta. Ah, professor, mas daria para caber recurso aqui, alguma coisa assim? Não. Por quê? Bom, na verdade, sim, você pode até tentar impetrar o recurso. Porém, se eu fosse um avaliador, como sempre falo para vocês, do meu ponto de vista de avaliador, se eu fosse um avaliador da banca, eu não aceitaria. Por quê? Porque aqui ele já está dizendo bem específico para você quanto aos princípios do direito penal, tá? Ou seja, ele está falando sobre os princípios: legalidade, anterioridade, retroatividade, individualização da pena e a proporcionalidade, entendeu? Então, se não está aqui nesse rol, essa letra D aqui, se não me engano, ele vai estar ali depois do 10, ali do 7, eu não vou afirmar com certeza para você que isso aqui é algo que ele foi instituído lá na extraterritorialidade, tá? Nos crimes cometidos ali no estrangeiro, tá? Que se aplica a lei brasileira. Fechou, pessoal? Então é isso aí. Semana que vem a gente se encontra mais. Se você continua aí resolvendo as suas questões, faz aquelas retificações que nós passamos para vocês. Fechou? Faz lá, refaz aquelas questões e tudo mais. Então, e daqui pra frente, é só pra cima. Falta menos de um mês para sua prova. Se prepara, estuda, tá? Não para agora. Falta, como eu falei, pouco tempo aí para você estar podendo vestir o seu uniforme azul marinho. Fechou, pessoal? Então, é isso aí, até semana que vem. Não confere ninguém ficar para trás, fica com a gente, que com fé você passa. Tchau, tchau.